Olá, aluno focado, seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos juntos para começar a nossa preparação para a disciplina de Administração Geral, trazendo um tema bem importante que possivelmente estará presente na sua prova para o concurso da FATEC. Nós vamos começar falando sobre um pedacinho lá do seu edital que está escrito Características básicas das organizações formais modernas. E aí, logo após os dois pontos, a banca vem falando sobre os tipos de estrutura organizacional, natureza e finalidades, e depois ela termina com critérios de departamentalização. São dois temas importantes dentro da disciplina de Administração Geral e a partir de agora nós faremos a análise, primeiro falando sobre a estrutura organizacional, verificando os tipos de estrutura organizacional, no que diz respeito principalmente à abordagem da sua banca, que é o Instituto Acesso, para que você possa fazer uma ótima prova e também resolver algumas questões para colocar em prática o que nós verificaremos no conceito teórico e também falar sobre critérios de departamentalização, apresentando a você o que é importante quanto ao conteúdo e também treinar questões para finalizar essa parte de administração geral, tá? Vamos então começar a falar sobre tipos de estrutura organizacional e naturalmente falaremos sobre natureza e finalidades. Eu começo dizendo o seguinte: a estrutura organizacional é a maneira pela qual as atividades da organização são divididas, organizadas e coordenadas. De forma geral, eu posso falar que a estrutura organizacional pode ser resumida como a organização se estruturando. De fato, se você pegar a essência da denominação, né, estrutura organizacional, você está percebendo a preocupação de uma empresa em se estruturar adequadamente para que ela possa, né, dirigir os seus esforços, os seus recursos humanos, os seus demais recursos que serão aproveitados para que ela funcione adequadamente e que assim ela consiga atender os seus propósitos. Só que dentro desse assunto existem outros temas importantes que eu vou começar a apresentar para você, para que você possa entender melhor e assim, caso seja cobrado numa questão de prova, que você consiga resolvê-la com tranquilidade, tá? Mas a princípio estamos pensando numa empresa sendo dividida, numa empresa sendo organizada e numa empresa sendo coordenada. Nós costumamos dizer que falar sobre a estrutura organizacional é falar sobre o desenho da organização. Tanto que é muito comum a expressão organograma, porque o organograma é a representação gráfica da estrutura de uma empresa. Quando a gente fala em desenho organizacional, a gente acaba falando também da arquitetura organizacional, ou seja, como foi construída a estrutura daquela empresa. Isso representa também a estrutura organizacional, tá? Então, por isso que eu trouxe isso aqui, ó. Constitui a arquitetura organizacional que assegura a divisão e a coordenação das atividades dos membros da organização. É a espinha dorsal da empresa. Sustenta e também articula suas partes integrantes. A estrutura organizacional ela também pode ser entendida, conforme está na sua tela, pode ser entendida como um conjunto de órgãos e pessoas que constituem o aparato administrativo da organização. Então, pensou em um conjunto de órgãos e pessoas que constituem o aparato administrativo da organização? É este conjunto que representa a chamada estrutura organizacional. Então, pensar na estrutura da empresa é pensar no seu aparato administrativo. E o seu aparato administrativo ele é composto por órgãos, que são as unidades da organização, né? E também as pessoas, perfeito? Cada organização, isso é muito importante, porque nós vamos perceber daqui a pouquinho, os tipos de estrutura organizacional, os tipos de organização. Então, cada organização tem a sua estrutura organizacional. Eu não preciso manter a mesma estrutura que as demais empresas, porque não há uma única forma para que uma empresa se estruture.
ela vai perceber aquilo que é necessário para que ela possa se organizar e manter as suas atividades com vistas a alcançar os seus resultados, e assim ela vai definir, por exemplo, se ela precisa se organizar privilegiando uma cadeia de comando que vai do mais alto até o mais baixo escalão, se ela vai pensar, por exemplo, em enfatizar a especialização, ou até mesmo se ela vai admitir, por exemplo, a coexistência entre uma unidade de comando e a figura da especialização. Fiz até mesmo um breve resumo aqui para você entender que a organização vai definir qual é o tipo de estrutura que ela deseja colocar em prática para que essa espinha dorsal seja criada, para que o aparato administrativo, através de órgãos e pessoas, funcione adequadamente e contribua para que a empresa possa alcançar os seus resultados. Beleza? Então, perceba, cada organização tem uma estrutura organizacional em função dos seus objetivos, em função também do seu tamanho, da conjuntura que atravessa e da natureza dos produtos que fabrica ou dos serviços que presta. Mas não há um padrão para a empresa seguir. Fica a critério da empresa definir a sua estrutura organizacional. E eu estou trazendo aí para você os tipos tradicionais de organização. É isso mesmo, tá? Quando você fala sobre estrutura organizacional, a sua banca Instituto Acesso, até mesmo pesquisando questões de provas anteriores, e até curioso porque nós estamos aqui no concurso da FAETEC nessa preparação, mas tivemos em 2015, mais precisamente, uma questão do Colégio Pedro II, que a banca organizadora era o Instituto Acesso, e ela cobrou a desvantagem de uma organização linear. Então, o que a gente pode subentender através dessa abordagem? Se ela abordou organização linear e lá naquele edital estava presente exatamente o mesmo tópico que se encontra hoje no seu edital, é porque a banca ela tende a direcionar esse tipo de abordagem de tipos de estrutura organizacional para o tipo tradicional de estrutura. Na verdade, os tipos tradicionais de estrutura. E são 3 ao todo, porque o próprio Hidalberto Chiavenato, ele acaba citando isso no seu livro de Teoria Geral da Administração e também no seu livro de Administração Geral e Pública para Concursos. Ele entende que quando a gente fala sobre a função organização, você tem a função organização no nível global, no nível departamental e no nível operacional. E quando Chiavenato cita tipos de organização no seu nível global, são os tipos tradicionais de organização. E aí você tem organização linear, organização funcional e organização linha staff, que também pode ser chamada de linha assessoria. Então, Chiavenato cita isso no seu livro de administração e você sabe agora que o Instituto Acesso abordou em 2015, na prova do Colégio Pedro II para o cargo de assistente em administração, essa abordagem tradicional sobre estrutura organizacional. E é o que nós focaremos aqui, beleza? Vamos então falar sobre a organização linear, que é o primeiro tipo tradicional de organização que nós estudaremos. Quando uma empresa ela toma a decisão de se estruturar com base na organização linear, o que ela acaba pensando imediatamente? Bom, se eu quero tomar essa decisão da organização linear como espinha dorsal da minha empresa, é porque eu vou pensar no princípio da unidade de comando. E é esse princípio que é o mais cobrado em provas. Tome nota aí, tá? Quando a gente fala sobre a unidade de comando, é o princípio que de fato caracteriza a essência do conceito de organização linear. O princípio da unidade de comando diz que uma empresa ela possui escalões hierárquicos e que você consegue perceber com nitidez, inclusive através do organograma que representa graficamente essa empresa, você consegue perceber que existem subordinados que recebem ordens de apenas um chefe. É isso mesmo. Esse é o tal do princípio da unidade de comando. Sempre que você lê a palavra unidade, você vai lembrar que é algo único. Então, se há uma unidade de comando,
É porque o comando é único. Então você tem subordinados que recebem ordens de apenas um único chefe. Tudo bem? Além disso, tem outras características marcantes sobre a estrutura organizacional que é a linear, para que você possa entender também outras situações que poderão estar entrelaçadas ao conceito de unidade de comando. Porque se eu tenho escalões hierárquicos, você sabe muito bem que ela vai do mais alto até o mais baixo escalão. Essa relação de hierarquia, né? Então eu tenho aqui também um outro princípio importante, que é o da cadeia escalar. Além disso, você está percebendo que se existe uma unidade de comando e se existem escalões hierárquicos, você acaba percebendo também a centralização da autoridade. Você percebe a autoridade centralizadora, apenas ela no topo tomando decisões. E aí você passa a perceber o quão importante é a adoção desse modelo, que não é compatível com qualquer porte de empresa não. Toma esse cuidado também. Porque esse modelo de organização, né, organização linear, ele é recomendável para empresas de pequeno porte. Logo, se eu colocar este modelo de organização linear em uma empresa de grande porte, o que eu vou acabar provocando é uma desvantagem. Por que desvantagem? Porque não é recomendável eu adotar a organização linear para uma empresa de grande porte, visto que você vai perceber que existem linhas formais de comunicação e se a autoridade é centralizadora, as decisões são tomadas no topo e não na base, o que acaba gerando uma lentidão muito grande para poder tomar decisões e, consequentemente, para resolver as questões que se encontram na base da organização. Então, você acaba congestionando a comunicação, o que torna esse mecanismo muito mais lento e que, na verdade, poderia ser mais dinâmico, mais otimizado, se fosse adotado um outro tipo de organização. Beleza? Vamos então falar um pouquinho sobre a organização linear e você também vai acabar percebendo o que nós chamamos de aspecto piramidal. Antes de tudo, veja só comigo as características da organização linear. Primeira característica que está aparecendo aí para você é a autoridade única com base na hierarquia. Quando eu falo autoridade única com base na hierarquia, eu aqui acabo evidenciando a unidade de comando. Beleza. Lembrando, falar sobre unidade de comando, o conceito é esse aqui, ó. Se eu li a palavrinha unidade, é porque o comando, ele é um comando único. Então, sempre quando há unidade de comando, o comando, ele sempre será único. Logo, o que eu posso entender? Se o comando, ele é único, é porque você tem subordinados recebendo ordens de apenas um chefe. Pronto. Esse é o princípio da unidade de comando, tá? Não pode esquecer, é o mais importante de todos, é o que reforça de fato a espinha dorsal da estrutura linear, tá? Da organização linear. Além disso, outra característica bem marcante que eu destaquei para você na explicação é essa daqui, ó. Linhas formais de comunicação. A comunicação ela é formal na estrutura linear, na organização linear. Outra importante característica é a centralização das decisões. E quando eu vejo que existe centralização das decisões, é porque eu vou pensar nisso aqui, ó. Ficou um pouquinho comprido? Vou pensar nisso aqui, ó. Centralização da autoridade. Centralização da autoridade. Beleza. E além disso, o seu aspecto piramidal, que é uma outra característica marcante desse modelo de organização, até porque, fazendo um desenho aqui bem breve, bem grosseiro,
você tem isso daqui, ó. Beleza. Esse tipo de estrutura que está aparecendo aí para você é a chamada organização linear. Por que é a organização linear? Vamos lá. Melhorando aqui o meu desenho. Aqui no topo, você tem um chefe. E logo abaixo desse chefe, que é um único chefe, você acaba encontrando dois subordinados, que recebem ordens apenas dele e de mais ninguém. Aqui eu tenho a figura dos subordinados diretos, aquele chefe que eu destaquei lá no topo, beleza? Assim como isso também acaba ocorrendo logo abaixo, porque logo abaixo você acaba tendo a figura de outros dois subordinados, cada um deles recebendo ordens de apenas um único chefe, que é o que eu estou destacando aqui agora, embaixo, na cor preta, tá? Beleza. Pronto. Aqui esses dois, você está percebendo que são subordinados diretos daquele que eu pintei na cor vermelha. E esses outros dois, ó, subordinados diretos deste outro que eu também pintei na cor vermelha. Pronto. Aqui você está percebendo então, ó, o conceito, na verdade o desenho, a representação gráfica da organização linear. E aí o que você consegue perceber de imediato? Você consegue perceber os escalões hierárquicos que vão do mais alto até o mais baixo escalão. E além disso, o que você consegue perceber? Se vai do mais alto até o mais baixo escalão, é porque nós percebemos aqui a tal da cadeia escalar, que é o que eu tinha comentado, beleza? Outra coisa importante, cada subordinado recebe ordens, orientações de apenas um chefe. Então a gente percebe aqui também o princípio da unidade de comando, beleza? O que a gente consegue perceber também? A autoridade centralizadora tomando decisões lá no topo, até chegar na base. Então temos a centralização da autoridade. E nós temos também o aspecto piramidal, que vai do mais alto até o mais baixo escalão, ó, e conforme a gente vai estendendo essa cadeia hierárquica, a gente vai estendendo cada vez mais esse aspecto piramidal. E aí o que vai acontecer? Se você acabar adotando esse tipo de organização para empresas de grande porte, você vai percebendo a comunicação se tornando cada vez mais lenta, cada vez mais engessada, cada vez mais congestionada. Por isso que é recomendável a organização linear para empresas de pequeno porte. Então é recomendável a empresas de pequeno porte, tá? E não empresas de grande porte. Tranquilo? Agora a gente vai começar a verificar quais são as vantagens e as desvantagens desse modelo que é a organização linear. Com relação às vantagens, você tem uma estrutura que ela é simples e também ela é de fácil compreensão. É só você observar o próprio organograma, o próprio desenho gráfico da empresa, que se organiza de forma linear,
que você consegue perceber quem é chefe, quem é subordinado, consegue perceber a divisão do trabalho, a autoridade, a responsabilidade. Tudo isso você consegue perceber com nitidez quando você acaba se deparando com essa arquitetura, com essa construção de organização. Então, aqui, quanto às vantagens, eu tenho uma estrutura simples e de fácil compreensão. Eu tenho também clareza na delimitação das responsabilidades de cada órgão. Acabei de falar sobre isso também, né? Facilidade de implantar essa estrutura e estabilidade também a ser alcançada e adequação a organizações de pequeno porte, reforçando o que eu disse para você ali embaixo. Portanto, se eu perceber as desvantagens, né, dessa estrutura, é tentar aplicar, por exemplo, numa empresa de grande porte, né? Porque eu vou acabar provocando congestionamento da comunicação, como eu falei com você, tá? Então, desvantagens, como você tem uma autoridade centralizadora, o comando passa a ser um comando autocrático. E quando você tem um comando autocrático, você tem apenas uma pessoa tomando decisões sem a participação dos envolvidos, o que acaba gerando uma lentidão, portanto, seria uma desvantagem. Uma tendência à rigidez, porque o modelo é baseado completamente numa relação de hierarquia. Não há, portanto, flexibilidade, portanto, o que existe é inflexibilidade. Existe falta de especialização, porque as decisões são tomadas baseadas na hierarquia e não no conhecimento, não na especialização funcional, por exemplo. Você acaba criando chefes generalistas e também congestionando os canais de comunicação a partir do momento em que você cresce com a organização, ou seja, a partir do momento em que você adota esse modelo em organizações de grande porte. Beleza? Temos aqui, então, a apresentação da organização linear e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma breve pausa. Antes dessa pausa, não custa nada comentar, esse é um modelo, até mesmo alinhando a uma teoria administrativa, idealizado por Fayol na teoria clássica da administração. Fayol pensava que o tipo de organização ideal na estrutura da empresa, né, na espinha dorsal dela, seria a organização linear, baseado principalmente no princípio da unidade de comando. Então, se eu falo em organização linear, eu vou lembrar da teoria clássica da administração. Eu vou lembrar de Fayol, beleza? Não custa nada comentar.